Olá! Existe uma crise de saúde pública que, em grande parte, acontece longe dos nossos olhos. Mas, e se eu dissesse que tem um profissional que encara essa crise de perto, muitas vezes sem nem se dar conta? Hoje, a gente vai fundo no dilema do dentista e no seu papel, um tanto inesperado, na proteção das crianças. A nossa análise vai seguir por 5 etapas. A gente começa entendendo o tamanho do problema. Depois, vamos descobrir quem é esse observador improvável e o que ele sabe. Na sequência, exploramos um paradoxo bem crítico. E, por fim, discutimos o que pode ser feito para fortalecer a rede de proteção. Então, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. O abuso infantil é um problema que choca, claro, mas a sua dimensão real é muito, muito maior do que as estatísticas oficiais conseguem mostrar. Olha só esse número: 222 mil. Essa foi a quantidade de casos de violência contra crianças e adolescentes que foram oficialmente notificados no Brasil ali entre 2016 e 2017. É um número que, por si só, já é alarmante, né? Mas a verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. E aqui que o cenário fica realmente preocupante. Estudos apontam que esses casos notificados podem ser só um quinto, 20% do que acontece de verdade. Quer dizer, a esmagadora maioria da violência continua escondida, sem registro e, o pior, sem nenhuma intervenção. E só para a gente alinhar os conceitos aqui, o que é abuso infantil? Bom, é definido como qualquer ação ou até a falta de uma ação que machuque uma criança ou adolescente. E isso vai além da agressão física, viu? Inclui também o abuso psicológico, o abuso sexual e a negligência, que é quando os cuidados básicos simplesmente não são oferecidos. Certo. Se a maior parte do problema está oculta, quem é que poderia estar numa posição privilegiada para enxergar os sinais que mais ninguém vê? A resposta, olha, pode surpreender. Vamos pensar um profissional de saúde que examina de perto uma das áreas do corpo que mais sofre com a violência física. Alguém que tem um contato regular e muito próximo com os pacientes. Pois é, o cirurgião dentista. Uma figura tão comum no nosso dia a dia, mas que ocupa uma posição estratégica e única para detectar maus-tratos. E o que torna essa posição tão especial é a combinação de fatores. A pesquisa mostra que até metade, 50%, de todas as lesões físicas em casos de abuso infantil acontecem justamente na região da cabeça, pescoço e boca. E os dentistas não só examinam essa área com lupa, mas eles são treinados para perceber qualquer coisa estranha, tipo fraturas em dentes que não combinam com a história contada, cortes nos freios dos lábios ou vários hematomas que indicam agressões repetidas. Ok, então eles estão no lugar certo, na hora certa. Mas será que eles têm o conhecimento que precisam para agir? Vamos ver o que os dados dizem sobre o preparo dessas profissionais. Os números aqui mostram uma divisão clara. Pouco mais da metade, 55,6%, se sente apta para diagnosticar um possível caso de maus-tratos. Só que, por outro lado, uma parte enorme, mais de 43%, não se sente preparada. Isso já acende um alerta para uma lacuna de confiança e de conhecimento que precisa ser fechada. E de onde vem esse preparo? A pesquisa mostra uma ligação bem direta. Aqueles que se sentem mais confiantes são, geralmente, os que tiveram algum treinamento sobre o assunto na faculdade, principalmente em matérias como odontopediatria, que lida com crianças, e odontologia legal, que trata das implicações jurídicas da profissão. Faz todo sentido. E é isso que nos leva ao centro da questão, ao que podemos chamar de paradoxo da notificação. Existe uma desconexão gigantesca entre ter uma suspeita e, de fato, fazer alguma coisa a respeito. Veja bem, a grande maioria dos profissionais, quase 83%, sabe exatamente para quem ligar. Eles sabem que o órgão responsável é o conselho tutelar, ou seja, o conhecimento sobre a autoridade competente é alto. O onde, eles sabem. E aqui está o paradoxo escancarado. Quase a mesma porcentagem, praticamente 82%, não faz a menor ideia de como notificar. Desconhecem que existe uma ficha de notificação oficial, que é o documento que padroniza a denúncia. Em outras palavras, eles sabem para quem ligar, mas travam completamente na hora de começar o processo do jeito certo. E essa dificuldade com o como se junta a outras barreiras. Existe o medo, muito real, de sofrer alguma retaliação do agressor, a insegurança sobre o diagnóstico, aquele medo de fazer uma acusação injusta, a falta de tempo nas consultas para investigar a fundo e, muitas vezes, uma certa desconfiança de que o sistema de proteção vai mesmo funcionar. Então, a grande pergunta é: como a gente transforma essa posição estratégica em ação de verdade?
A pesquisa aponta um caminho bem claro para a gente fortalecer essa rede de segurança. A solução parece se apoiar em 3 pilares. Primeiro, melhorar a formação na base, lá nas universidades, para garantir que todo dentista já saia da faculdade preparado. Segundo, oferecer educação continuada para quem já está no mercado, mantendo todo mundo atualizado. E terceiro, divulgar e simplificar os processos de notificação, para que o como fique tão claro quanto o onde. E este é o ponto-chave de tudo. Notificar não pode ser visto como um peso, uma burocracia ou um ato de acusação. É, acima de tudo, um ato de cuidado. É o primeiro passo que aciona toda uma rede de proteção que existe para ajudar aquela criança e aquela família. E a gente termina com essa reflexão. Cada consulta no dentista pode ser uma chance de salvar uma vida. Capacitar esses profissionais não é só uma questão técnica, é uma questão de responsabilidade social, uma chance de mudar destinos. O que realmente falta para a gente fechar essa lacuna de uma vez por todas?